Olá, o programa Aplauso está no ar. Dois grandes eventos marcam o final de maio aqui no UFSM. O segundo encontro internacional de Oboé e Fagode e a terceira Profitex. Bem, acompanhe com a gente aqui no Aplauso e fique por dentro. Comemorando os 50 anos do curso de música do Centro de Artes e Letras, muitas promoções estão sendo feitas. Um deles é o Encontro Internacional de Oboé e Fagode, que acontece na segunda edição. E para conversar sobre este evento, o professor Lúcio e o professor Glauber estão aqui conosco no programa. Olhando o programa, olhando o programa do evento, muita coisa que vai acontecer, e devido ao fato do ano, eu digo, é um festival de inverno só de Oboé e Fagode, professor Lúcio, chega a ser parecido, né? É verdade, vão ser poucos dias, mas muito intenso, muita gente, com bastante atividades. É verdade. E o que está destacado da programação? E também, quem vem para esse encontro? Tá. O que eu acho que é um evento bastante interessante, e particularmente na área do oboé, é o lançamento de um livro da professora Alejandra Trabuco, que está vindo da Universidade Unicuyo, em Mendoza, na Argentina. É um fato raro se escrever livros sobre o oboé e mais raro ainda se escrever um livro sobre o ensino do oboé na América Latina. Então eu acho que isso é um destaque importante. Outro destaque também é que estão vindo alunos de fora, alunos de Belo Horizonte, alunos de Curitiba e também professores, além da Argentina, do Uruguai, de Porto Alegre, do Rio de Janeiro, de Belo Horizonte. O evento está ganhando um corpo grande esse ano. Parece que não tem orquestra aqui no tempo, é Fagode, né, Glauber? Mas assim, as pessoas acham que são instrumentos sofisticados. Nas orquestras também são populares. Como é que se populariza hoje essa preferência para o oboé e fagode? É difícil. Realmente o oboé e fagode, assim, eles não são instrumentos assim tão populares. Eles ficam ali no meio da orquestra, né? Então às vezes a gente está ouvindo esse som, mas não sabe o que é, sabe? Na própria televisão, filmes, desenhos, assim, esses instrumentos estão presentes, só que não tem conhecimento. Então, o que a gente faz para popularizar é o próprio encontro, né? E além do encontro, a gente tem desenvolvido algumas atividades de extensão, indo em escolas, a própria orquestra, aqui, a Orquestra Sinfônica de Santa Maria, realiza um trabalho de concertos didáticos, onde a gente mostra os instrumentos e assim por diante. O ano passado, quando teve o encontro, e a expectativa para esse ano, como é que vocês veem? Eu vi que a programação é bem extensa. Então, como o professor Lúcio já havia dito, o encontro esse ano, então, ele cresceu. Ano passado foram 2 dias, esse ano são 3 dias, com mais atividades e com mais variedade. Por exemplo, o lançamento desse livro. Ano passado nós não tivemos lançamento de livro, coisa nenhuma. Algumas aulas, recital e tal, palestras. Então esse ano temos o lançamento do livro, a primeira exibição no Rio Grande do Sul do filme Meu Avô Fagote, que é sobre o Noel De Vos, que é um dos fagotistas que fez a escola de fagote no Brasil, ele é um francês que está no Brasil desde 1952. Então vai ser a primeira exibição aqui no nosso estado. Então teremos também um professor de fagote da UDELAR, né, que é a Universidade de la República, né, do Uruguai, uma fagotista canadense que está residindo no Brasil desde 2008, a Catherine Karen, e alguns professores de Porto Alegre, a própria oboísta, né, da Argentina, e que eu lembro agora são esses. Você lembrou tudo isso, né? Imagina só como é que vai ser o encontro. Ele esqueceu de 2 coisas, que a gente também está querendo que o encontro tenha uma abrangência maior para os alunos aqui de música, então nós convidamos a professora Ziliane Teixeira, que fará uma palestra sobre a saúde do músico, e o professor Guilherme Garbosa, que fará uma palestra sobre gestão cultural, que também é uma preocupação que a gente tem. O músico geralmente se prepara para tocar, mas hoje em dia é preciso ter algumas habilidades de empreendedorismo mesmo para se manter no mercado que está cada vez mais competitivo. Então a ideia dessa palestra também é mostrar um outro lado da profissão para os alunos do departamento.
Quando fala em saúde, a gente lembra que tem aquele maestro que tem aquele problema nos dedos, tem tendinite, as pessoas não têm esse conhecimento, acham que tocar música é simplesmente lazer, que é divertido. Mas essa questão de saúde, como é que vai ser destacado? E ainda mais o instrumento de vocês, os riscos de saúde que vocês correm tocando no instrumento. Bem, o maior medo do músico é a tendinite, né? Porque a gente passa muitas horas estudando numa mesma posição e fazendo movimentos bastante repetitivos. Você projeta isso para 20 anos, você vai ter um desgaste muito grande. Às vezes as posições dos instrumentos não são ergonômicas, não é? Então a própria pressão que você vai exercer com o ar, o peso do instrumento, a posição que você se senta, talvez a cadeira, a altura da estante, então todos esses detalhes, eles são insignificantes em uma semana. Mas numa carreira que vai durar 20 a 30 anos, isso pode ser muito, muito preocupante. Daí essa palestra que vai nos alertar, nos preparar. Existe algum limite assim de horário para poder executar um instrumento por dia ou treinar um instrumento? Bem, em geral você vai falar que as pessoas estudam 8 horas por dia, né? Os nossos instrumentos, particularmente, eles têm uma dificuldade que eles exigem muito da bocadura. Então, o que eu faço, o que eu recomendo é que sejam intervalos. Então, de 25 a 30 minutos, um intervalo de 5 a 10 minutos, e retoma, né? E dessa maneira você vai se poupando. Você tem que cuidar, então, do pulmão, né, do sopro, da coluna, tudo isso, Glauber. Tudo isso não é fácil, meu amigo. Tomando como exemplo, quantas horas tu treina por dia e os cuidados que tu tem? Não, todos esses cuidados que o professor Lúcio falou, com certeza. A tendinite realmente é um problema assim, que atinge vários músicos. Um próprio aluno meu, semana passada, chegou, professor, estou com tendinite. É resultado sim, também de muito estudo. Realmente a gente fica muito tempo repetindo o mesmo movimento, e isso acaba gerando esse problema. Mas quanto ao estudo também, é essa história. Normalmente assim, eu gosto de estudar em torno de 40, 45 minutos, dou um tempo aí, 15, 20 minutos, até meia hora, não tem problema. E depois eu retomo os estudos. Não posso ficar assim mais de meia hora, porque aí todo o trabalho que você teve naqueles 40, 50 minutos, depois você tem que aquecer de novo, né? Então, tanto tempo também não dá para parar, né? Mas assim, moderadamente, assim, você vai longe durante o dia. Agora você precisa ter tempo, né? No nosso caso aqui, né, nessa prática de docência, não é só a docência, né? O próprio encontro nos toma muito tempo. A gente tá todo dia tem alguma coisa para você resolver. Então, pinta aqui uma coisa, tem que ver hotel para esse povo aí que vai vir, sabe? Aí você já larga o instrumento, sabe? Então, nem todo dia a gente consegue estudar aquilo que a gente deseja, né? Então, mas assim, o ideal, assim, realmente, como o professor Lúcio falou, 8 horas seria ótimo, né? Mas não consegue, né? Os próprios alunos, né? Eles têm assim uma carga horária de disciplinas que também às vezes o impedem de estudar o tempo desejado. Então a gente tem que se virar. Vem aqui à noite, estuda. Sabe? Bom, esse encontro é internacional, então obviamente tem gente do mundo inteiro. E como é que estão os intercâmbios no instrumento de vocês, os contatos que vocês têm? Existe isso, essa possibilidade de trocar experiências? Sim. Fora do encontro, né? Sim, bem, fora do encontro, quando a gente estava falando anteriormente, a questão da internet é fundamental, né? A gente está plugado o tempo todo. Os alunos muitas vezes nos trazem, assim, uma aluna me mostrou uma gravação de um pessoal da Dinamarca, muito, muito boa. E agora, a presença, eu acho que não substitui. Eu acho que daí a importância do encontro, não é? E particularmente aqui na região sul, eu tenho a impressão que esse é o único encontro que existe, né? A nossa posição geográfica também ela nos favorece a ter um intercâmbio aqui com os países do Mercosul. E a gente tem buscado isso. E a intenção no futuro é que venham alunos de lá e que os nossos alunos também possam ir fazer intercâmbio nesses países. Eu acho que é fundamental essa
a presença física mesmo, a gente reconhecer a professora Alejandra, rever o Ernesto, ele foi meu colega da faculdade. Eu acho que isso é fundamental. Bem, e quem pode participar desse encontro? Obrigatoriamente tem que ser do instrumento ou pode entrar o curioso lá, ou o cara que aprecia o instrumento? Não, naturalmente, o encontro tem a vertente, ele está registrado como um projeto de extensão, então ele está aberto a toda a comunidade. Agora, curiosamente, ele também começou a ganhar um aspecto científico, né, com esse lançamento do livro, com as palestras que serão ministradas. O professor Fernando Gualda vai apresentar um trabalho aqui que ele vai apresentar em Viena. Então, os concertos eles são abertos a toda a comunidade, né? Aproveitando o gancho do professor Lúcio, além de oficinas, atividades específicas do oboé e fagote, aberto à comunidade, nós temos uma oficina que vai ser ministrada pelo professor Adolfo, de Porto Alegre, fagotista, que é de música improvisada. Esse é um trabalho que ele realiza na URGS e ele atende assim, em torno de 50 alunos de graduação e extensão. Então, essa seria uma atividade aberta a todos os nossos alunos do curso de música em geral e também da comunidade santamariense. Bem curioso. Bom, pessoal, desejar sucesso para vocês, né? E aproveitar a presença dos dois e o lado bom agora da entrevista, né? Ver executando o instrumento. Bom, o Glauber agora vai mostrar como é que se monta esse fagote, gente. Uma coisa, um instrumento maravilhoso. Vem numa caixinha. Praticamente tu conserva isso como se fosse um tesouro aqui. Olha a delicadeza dele, tá? Com uma flanelinha para evitar. Tem muita delicadeza. Tu ama esse instrumento, hein, Glauber? Ué, custou caro, né, meu filho? Então, como se fosse um filho. Né? Bom, então, é um instrumento de quatro partes, né? Primeiro a gente pega essa parte aqui que se chama pé ou bota e depois encaixa essa parte aqui, que é a junta tenor. Feito isso, a outra parte, que é a junta do baixo. Que material é feito esse fagote, gente? É madeira. Madeira mesmo. Madeira mesmo. E as chaves de metais, né? O Brasil fabrica esse tipo de fagote ou não? No Brasil nós temos um fabricante. E é de boa qualidade mesmo? Eu prefiro o meu. Esse teu veio aonde? Na Alemanha. Ah, e a campana. Instrumentos aí é muito pesado ou não? 7 quilos. 7 quilos já pode te dar um problema de saúde ou não? Falando daquele aspecto. Pra mim até hoje não deu, assim, tá tranquilo, assim. Acho que eu tenho me cuidado. Aí, o tudel, o bocal, né? Essa opção pelo fagote já vinha de muito tempo? Ou como é que tu descobriu o fagote? Como é que entrou na tua vida esse gosto pelo fagote? E, meu filho, essa história é longa. Mas, assim, eu vou te resumir, assim. Foi quando eu entrei aqui no curso de licenciatura, em 2004. Eu nem sabia o que era fagote. Não sabia várias coisas, aliás. E me apresentaram o fagote, eu tinha os instrumentos aqui, não tinha quem tocasse. E eu pensei, bom, não tem ninguém, então vai ser eu. Comecei, não parei mais e hoje estou aqui. Isso aí eu tenho que tocar sentado? Um instrumento, Então, compreendo? Na orquestra a gente toca sentado, né? Mas normalmente, assim como toca recitais, né, música de câmara, o solo, a gente toca em pé, usa essa correia aqui, né? Ou essa é uma, né? Eu tenho outras de outro jeito, assim, mas eu gosto mais dessa aqui porque é menos barbante e né, não gosto de me sentir amarrado assim quando eu toco. Mas 7 quilos tem que tomar cuidado com a cervical, hein? Não cansa a cervical, né? Não, a gente assim não fica tanto tempo com ele pendurado também, né? A gente toca um pouco, larga, né? Toma água, né? Não, a gente não fica 4 horas ou 2 horas com ele pendurado, não. Bom, e aqui a palheta dupla.
eu tinha ela colocada na água, porque como é madeira, né, uma cana, ela para ela vibrar, ela precisa vibrar. Para ela vibrar, ela tem que estar úmida, né? Dura, ela não vibra. Então, colocado a palheta no tudel, a gente sopra e E sai a música, vamos lá. E agora, aparentemente, mais simples o instrumento, né? Mas vamos ver o Lúcio abrindo. Vamos abrir o instrumento. Onde é que vai ser o instrumento? Bom, o cara fala assim aparentemente, porque olha aqui, tá cheio de peça, né? É quase igual ao boé, né, Lúcio? Bem, é um instrumento francês, a maioria dos instrumentos são europeus, aqui, diferente do fagote, não tem nenhum aqui no Brasil. São 3 partes, é uma campana e não tem um nome técnico, a gente chama parte do meio e aqui a parte de cima. Mas tem lugar fixo, determinado, não é? Sim. Não é para qualquer leigo, né? Encaixe entre essas partes, cada uma dessas partes tem um encaixe que a gente deve fazer com certo cuidado. Bem, o instrumento, a característica mais importante dele é que ele é cônico. Se você observar, a parte aqui de cima é bem mais fina que a parte aqui de baixo do instrumento, né? E talvez a maior complexidade do instrumento seja esse mecanismo, que para permitir que ele seja um instrumento cromático, que ele toque todas as notas, então ele tem um mecanismo bastante sofisticado. Essa é a principal característica. É um instrumento feito de madeira, tem que ser uma madeira bastante dura, né? O instrumento não é tão pesado, ele pesa menos de 1 kg, mas a madeira tem que ser bastante densa, e geralmente se usa o ébano ou a grenadilha da África. Tem alguma relação com temperatura o instrumento ou não? Sabe que o clima frio, o clima quente, às vezes muda as coisas, né? Sim, é verdade. É um problema porque a grande amplitude térmica aqui também, a madeira dilata e se contrai. Isso pode causar alguma rachadura. A gente tem que tomar um certo cuidado. O que te levou a escolher esse instrumento? Bem, o meu pai tinha um amigo que ensinava oboé na Escola de Música de Brasília. E aí ele decidiu que eu ia tocar oboé. Ele que decidiu? Foi, ele me avisou que eu iria tocar oboé. Nessa imposição, te contrariou nisso ou não? De maneira nenhuma. Eu já estudava música na época, não conhecia o instrumento, não sabia qual era o som. E quando eu comecei a estudar, foi uma coisa natural. Pouco tempo depois eu já fiz o vestibular para música na Universidade de Brasília. O que difere dos instrumentos semelhantes a ele? Flauta e clarinete, por exemplo. Tá. A principal característica é a questão do tubo cônico. A clarineta é um tubo cilíndrico, a flauta também ela tem pequena conicidade, mas ela é basicamente um instrumento cilíndrico. E a palheta dupla, que é o que, apesar do oboé e o fagote aparentemente serem muito diferentes, a parte interna do fagote é cônica também, e a gente usa palhetas duplas, né, que são palhetas de bambu. A palheta de oboé é bem menor que a palheta de fagote, mas são palhetas de bambu que uma parte da cana vibra contra a outra. Essa é a característica que nos une, né? É isso.
Artes plásticas, literatura, música, teatro, artistas. Programa Aplauso. Todas as segundas, quartas e sextas, às 10 da noite.
programa Aplausos fica por aqui. Não deixe de visitar a Profitex, da 23 a 25 de maio, uma excelente oportunidade de conhecer os diversos cursos do UFSM. Ah, e a mostra desse ano tem uma programação especial de arte e cultura, ok? Tchau!